Meus queridos amigos, a CVM julga nessa terça-feira, hoje, a partir das 15 horas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o investidor Luiz Barsi Filho por suposta prática de insider trading. Para quem não sabe, o Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil, conhecido por muita gente como o Warren Buffett brasileiro, Warren Buffett que também é um dos maiores investidores do mundo e ele acumula uma fortuna de aproximadamente 4 bilhões de reais, o Barsi no caso. O julgamento ele acontece na sede da CVM no Rio de Janeiro e a assessoria do investidor disse que ele não iria se pronunciar. E qual que é o motivo desse julgamento? O caso envolve a Unipar, Unip 6, empresa da indústria química. Para quem não sabe, essas ações são responsáveis pela maior parte da fortuna do Luiz Barsi. Grande parte do patrimônio dele ele conquistou investindo nas ações dessa empresa. O Luiz Barsi ele é vice-presidente do Conselho de Administração da Unipar desde 2017. A CVM apura se o investidor teve acesso a alguma informação privilegiada antes da divulgação de um fato relevante no dia 2 de junho de 2021, referente a um acordo de confidencialidade com a Compass, para analisar informações para uma possível operação entre as companhias. E, meus queridos, a prática de insider trading é basicamente o uso de informações privilegiadas para obter vantagem e ganhar mais dinheiro. Vamos dar uma descomplicada nisso aqui, nesse termo. Eu sei que parece coisa de filme de Wall Street, mas peraí. Imagina que você tenha um amigo que trabalha numa empresa gigante, tipo aquelas empresas de filme mesmo, você está acostumado. E aí ele te conta um segredo bombástico que vai acontecer na empresa em pouco tempo, antes de todo mundo saber, antes dessa informação vir a público. Aconteceu exatamente a mesma coisa no filme Wall Street de 1987, com o Charlie Sheen de ator coadjuvante e o ator principal. Eu esqueci o nome nesse momento, mas se eu não me engano ele até ganhou o Oscar nesse filme. Como é que é o nome, pelo amor de Deus? Qual que é o nome do cara? Michael Douglas, é isso mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu no filme, quando o cara tirou, inclusive, informações privilegiadas da empresa que o pai dele trabalhava. Mas é mais ou menos assim, vamos comprar a concorrência, você tem uma informação dessa, ou digamos que a empresa descobriu petróleo numa região e do nada ela vai poder passar a valer muito mais, e aí com essa informação quente na mão, você corre para a Bolsa de Valores, você ou um laranja, e começa a comprar ou até vender ações dessa empresa, dependendo da informação, tentando ganhar muito dinheiro antes que essa notícia se espalhe e as ações disparem ou despenquem, dependendo da notícia, como eu falei. A verdade é que todo mundo que ocupa cargos de alta diretoria nas empresas listadas na Bolsa de Valores tem acesso a essas informações e se não houvesse uma lei que proíbe esse tipo de operação, de atitude, seria muito fácil para essa galera ganhar muito dinheiro. Isso, como eu falei, é o que a gente chama de insider trading e é tão ilegal quanto roubar. Então essa jogada ela é proibida porque você está usando informações privilegiadas que não são do público em geral, a galera não tem acesso, então você poderia tirar vantagem e fazer muito dinheiro, assim é fácil. É como se você estivesse jogando um jogo onde só você tem um mapa do tesouro e só você encontra o tesouro. Então no mundo das finanças, a justiça prefere o jogo limpo, pelo menos teoricamente, para que todos tenham as mesmas chances de ganhar ou perder. Quando alguém usa informações privilegiadas internas para se beneficiar no mercado de ações, isso quebra a confiança do sistema, prejudica todo mundo. Por isso, se você tem algum segredinho de alguma empresa, que você ouviu de um amigo ou de um diretor que você conhece, não saia por aí fazendo apostas, porque isso é crime. Muita gente faz isso? Faz. De que jeito? As pessoas, como eu falei, usam laranjas para fazer isso. E é comum você ouvir, até o meio-dia, até as 2 da tarde, já aconteceu um monte de crime na Bolsa de Valores, mundo afora, só que não tem como provar tudo isso. O que se fala é que a galera faz esse tipo de coisa. Eu não estou falando que é o caso do Barsi, tá? Mas
mundo afora como um todo, isso acontece. O empresário ele foi acusado de utilizar indevidamente informações privilegiadas para adquirir ações da companhia antes da divulgação de um fato relevante no dia 2 de junho daquele ano. Então, segundo a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM, as informações fornecidas pela companhia comprovam o quê? Que o Barsi acompanhou as tratativas e que ele tinha conhecimento relativo às negociações entre a Unipar e a Compass. Segundo relatório, o caso se encaixaria na definição de insider trading, sim, por cumprir 4 requisitos: a existência de uma informação relevante pendente de divulgação ao mercado, o acesso privilegiado a tal informação, a utilização dessa informação na negociação de valores mobiliários e a finalidade de auferir vantagem para si ou para terceiros. O relatório da defesa destacou exatamente a importância de considerar a forma pelo qual a companhia realizou as divulgações de seus atos e fatos relevantes e assim, entre aspas, compreender que a motivação do acusado em adquirir em 28 de maio de 2021 as ações da Unipar não está vinculada à operação com a Compass, tendo em vista que tal discussão não havia sido tratada no âmbito do Conselho de Administração. Naquele momento, a Unipar informou o acordo de confidencialidade com a Compass para analisar informações para uma possível operação de compra de unidades, mas o negócio posteriormente não foi para frente, não avançou. Só que dias antes do fato relevante, as ações da Unipar chegaram a se valorizar até 7% durante 3 pregões. E aí foi isso que levou a CVM a questionar se a empresa, se as movimentações atípicas tinham alguma razão para acontecer. Só que aí a Unipar informou que não conhecia nenhum fato que tenha levado a essa valorização repentina das ações. Isso é comum também, sempre que uma empresa de porte, de grande porte ou não, até tem uma valorização atípica nas ações, a CVM faz esse questionamento, quase sempre não tem realmente muito o que explicar, mas segundo o Barsi, abrindo aspas aqui, as operações com as ações ocorreram fora do período de silêncio, portanto, lícitas como previsto pela resolução CVM número 44/21, se tratam de valores extremamente imateriais perante a minha posição e perante o volume médio diário negociado. E foram operações exclusivamente de compra, como sempre preconizei, portanto, sem evidência de qualquer venda ou lucro auferido. Não tenho, abrindo aspas novamente, uma carteira especulativa nem respaldo em qualquer informação para aquisição ou venda dos meus ativos, valendo-me sempre dos meus princípios que me guiam desde o início da minha vida como investidor, disse ele na ocasião. Mas no dia 2 de junho de 2021, quando foi divulgado que a Unipar estava em vias de comprar uma fábrica de cloro/soda da Compass Minerals por 300 milhões de reais, ela publicou um fato relevante com o intuito de analisar informações para uma possível operação entre as duas empresas. Só que, em decorrência das investigações, foi detectada a aquisição de 13.900 ações da Unipar em 28 de maio, no volume ali de 1.124.000, pelo Barsi, membro do Conselho de Administração da companhia. O que aconteceu? A área técnica solicitou à Unipar a cronologia dos eventos que levaram à conclusão sobre o assunto ali do fato relevante. Cópia das atas de eventuais reuniões do Conselho de Administração, da diretoria, da gerência, quaisquer equipes que tivessem participado de discussões sobre o tema, enfim, pediu também a lista de empresas e assessores ou pessoas que tomaram conhecimento dessa situação, dessas informações relacionadas ao assunto antes da divulgação pública. Com base nos dados enviados pela Unipar, foi identificado que o Luiz Barsi teve acesso às informações
relativas às negociações com a Compass no dia 11 de novembro de 2020, quando ele participou da reunião de número 653 do Conselho de Administração, na qual foi aprovada a contratação da Essentia Partners para prestação de serviço de consultoria e assessoria estratégica à companhia, visando essas novas oportunidades de negócio. Então, realmente, ele teria tido acesso a essa possível operação antes. Então, a área técnica solicitou para o BTG Pactual, que foi o intermediário das operações e que estavam sendo investigadas, que fornecesse cópias das fichas cadastrais e gravações das ordens de negociação das ações da Unipar nos dias 17, 28 e 31 de maio e 1º de junho de 2021. Também foi solicitado para o BARCE a manifestação prévia sobre esses fatos. Então, como eu disse, conforme o relatório, o investidor respondeu que a negociação realizada no dia 28 de maio respeitou o período de 15 dias após a divulgação das informações contábeis no primeiro trimestre de 2021, que ficou resguardada, segundo ele, qualquer possibilidade de uso de informação privilegiada para benefício próprio, para ganhar dinheiro em cima disso. E ele ainda disse o seguinte, ele disse que ele não realizou nenhuma venda em qualquer data posterior, o que invalida qualquer suspeita de uso de informação privilegiada, tendo em vista que, sem contrapartida de venda, não é possível você obter vantagem financeira efetiva. De certa forma, sim, isso faz sentido. E olha, falar de Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, é você tocar num assunto muito delicado. Esse cara é praticamente uma lenda viva dos investimentos, que acumulou bilhões de reais ao longo de décadas investindo em boas empresas, recebendo dividendos, reinvestindo os dividendos, cometeu erros também, que ele mesmo cita no livro dele, nos quais perdeu dinheiro, mas contra resultados não há argumentos, a não ser que haja fraude, crime, ilegalidade. Agora, sobre ele ser capaz de cometer insider trading, parece mentira isso que eu vou te falar aqui agora, mas essa é uma daquelas perguntas que jogam a gente no território do e se, e que é bem perigoso, principalmente quando a gente está falando da reputação de um cara gigante como ele. O Barsi, ele construiu a história dele na base da estratégia de longo prazo, transparência e conhecimento do mercado. Ele é mais do tipo que gosta de estudar as empresas, entende os ciclos, espera, tem paciência, aguarda os resultados e colhe. A coisa com insider trading, isso aí não só arruinaria a reputação de um investidor como ele, como também é um crime grave, punível, com multa pesada, até mesmo cadeia, dependendo, e não me parece que isso seja o jogo de um cara como o Barsi, com todo o seu conhecimento e paciência. Ele não precisaria jogar esse jogo. Ele já mostrou que tem uma visão sim de longo prazo e habilidade de fazer dinheiro seguindo as regras. E não precisaria mais fazer isso. Então, pensando bem ali, colocar tudo a perder com uma prática ilegal não combina com o histórico dele. Quando eu falo tudo a perder, não falo perder todo o patrimônio dele, porque isso não aconteceria. Mas estou falando de reputação mesmo. Reputação, uma vez perdida, você não recupera mais. Então, mesmo que o Barsi pagasse uma multa, caso ele fosse culpado e tal, isso passasse para frente, ele ficasse para trás, seria uma mancha irreparável na reputação dele. Por isso que eu não acredito. E digo mais, se hoje você soubesse de alguma história antiga do Barsi, vindo à tona sobre alguma coisa ilegal que ele fez há muito tempo, poderia ser até mais perigoso para a reputação dele se fosse algo que ele não conseguisse provar a sua inocência. Devido a esses fatos terem ocorrido há muito tempo, enfim, talvez ninguém conseguisse provar nada contra ele, mas ele também não conseguisse provar a inocência e ia ficar aquele impasse ali, isso poderia manchar a reputação dele. Mas como é algo muito recente, e o nome do Barsi já era muito grande em 2021, em 2020, 2021, eu acho que ele não arriscaria a sua imagem, a sua reputação, e acho que ele tem condições agora suficientes de provar a inocência dele e tomara que isso aconteça
hoje, tá? Eu acredito na inocência do Barsi, que é uma figura que eu admiro muito, até que se prove o contrário, porque a gente sabe que nos Estados Unidos a gente já teve casos de figuras muito mais famosas, muito maiores, mais conhecidas, que cometeram fraudes e essas pessoas foram admiradas e muito admiradas por muito tempo, até que fosse conseguido provar algo contra elas. Não creio que seja o caso do Barsi. Lembrando, como eu digo sempre para vocês, trate bem o seu dinheiro e invista com ética e paciência. Esse é o caminho mais seguro para que o seu dinheiro não acabe no bolso de outra pessoa, né? Ou pior, você acabe tendo que explicar as suas escolhas para a justiça. A verdadeira liberdade começa na liberdade de escolha e essa vem do seu nível de conhecimento das suas atitudes. Tudo de bom aí para o senhor Luiz Barsi, para todos vocês também. Um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto.